Boa noite a todos. Boa noite. Estamos novamente no Espaço Encantado Alquimias da Bruxinha para mais uma palestra sobre assuntos místicos e mágicos. E o nosso assunto de hoje é vampiros, né? Então nós vamos tentar esclarecer algumas coisas e ver que aonde tem fumaça, tem fogo. Nesse caso, tem sangue. Tá? Eu vou começar a nossa palestra contextualizando alguns personagens históricos, ou seja, pessoas reais de carne e osso que infelizmente ficaram famosas por práticas relacionadas ao vampirismo. Tudo que eu vou falar agora, tudo que vocês vão ouvir, são referentes a personagens históricos. Por que isso? Para a gente sair daquela visão de filme, cinema, e entrar num contexto da realidade. Eu não vou falar sobre filme, vou falar sobre a realidade, o que acontece de verdade, no nosso dia a dia inclusive. Então, nosso primeiro e mais famoso personagem histórico é o famoso Conde Drácula. Ele existiu, de verdade. Só que ele não se... assim, o nome dele não era Drácula. Drácula é um título da ordem Dracúlia, cujo símbolo é um dragão. Então Drácula tem a ver com esse título dessa ordem de magia, provavelmente, que ele pertencia. O nome dele mesmo era Vlad e ficou conhecido como Vlad Tepes, que no idioma lá da Transilvânia significa Vlad o Empalador. Esse aqui eu vou falar porque esse eu conheço bem a história. Os outros, a Liliane vai me ajudar aí nos personagens históricos. O que aconteceu foi o seguinte: os turcos otomanos estavam invadindo a Europa pelo leste, tá? E não é muito diferente do que dessa migração que está acontecendo agora, só que era uma invasão militar, né? Agora é uma fuga, né, de refugiados e tal. Mas é mais ou menos a mesma rota, passa ali pela Hungria, pela Romênia, todos esses países. Então, nessa época, os turcos estavam tentando invadir a Europa pelo leste. E nesse lugar aí da Transilvânia, que é um lugar muito montanhoso, de relevo muito acidentado, é onde ficam mais ou menos a cordilheira dos Cárpatos, os turcos encontraram uma grande dificuldade em avançar, em partes por causa do relevo e em partes por causa do comando militar do conde Vlad Tepes. E a estratégia que ele usou para rechaçar os turcos é que, assim, quando ele ganhava uma batalha, ele não levava prisioneiros para casa, não. Ele empalava. Sabe o que é empalar? É fincar a pessoa numa estaca. A maioria ele empalava e deixava no local da batalha o cadáver lá empalado. Algumas lendas falam que às vezes ele cozinhava, decapitava e comia ou servia as carnes, ou bebia o sangue também. Não é difícil, né? Dependendo do que ele já eventualmente praticava na própria ordem Dracúlia. Enfim, foi um personagem histórico e vocês vão ver que o interesse das pessoas por beber sangue é mais comum do que a gente imagina, tá? Agora... Aqui fala mais ou menos 40 mil turcos, para ter uma noção. que ele matou, né? 40 mil. Só que também os turcos não eram nada bonzinhos, estavam numa situação de guerra. Então a gente tem que contextualizar. No caso dele, os outros já não.
Já era aquele caso de vampiro clássico que a gente vai explicar depois como é que se forma isso, como é que surge um vampiro desse tipo que ela vai ler agora. Essa aqui é difícil de acreditar que ela existiu, mas existiu. Vamos lá? Estima-se que a condessa Elizabeth Bathory, 1560 a 1614, tenha matado mais de 600 pessoas até ser desmascarada. Sua desvairada obsessão era banhar-se no sangue de jovens imaculadas, a fim de se manter eternamente jovem. Sádica, ela espancava suas vítimas, tirava suas roupas e as deixava morrer congeladas na neve. Foi condenada à prisão perpétua pelas atrocidades. Vocês entenderam? Quer dizer, aqui não era situação de guerra, de combate, de nada. Ela era uma condessa super, assim, poderosa, aquelas, né, castelo, tudo. E ela se aproveitava da situação de poder para matar jovens e se banhar no sangue. Provavelmente bebia também. Henri Blot. Aos 26 anos, esse cidadão francês, que sabe-se que nasceu em 1860, mas não sabe-se exatamente o ano da morte, foi a um cemitério, profanou o túmulo de uma moça recém-morta e fez sexo com ela. 3 meses depois, violou o cadáver de uma bailarina, mas, cansado, adormeceu ao lado do túmulo. Preso, afirmou que precisava de sangue para viver. Não convenceu e foi condenado a 2 anos de prisão. Mas como não se sabe o ano que ele morreu, às vezes ele mudou de identidade e não se sabe depois o que fez. Provavelmente. Aí nós temos um caso de necrofilia. Pessoas que sentem atração sexual por cadáveres. Tá? É um dos estágios pelos quais o vampiro costuma passar. Então ele era um aprendiz de vampiro. E acontece bastante bem, né? Oi? Acontece bastante isso, né? Sim, sim. É mais frequente do que a maioria das pessoas imagina. Peter Kürten, 1883-1931. Ele sofria de hematomania, doença que faz a pessoa beber sangue humano. Ele começou sua carreira no crime aos 9 anos, afogando um coleguinha. 9. Aos 17, foi preso após uma tentativa frustrada de assassinato. Solto, você vê que não é só na Alemanha, né? Passou a matar em série até ser detido e condenado à morte por decapitação. Sua história inspirou o filme M, O Vampiro de Düsseldorf. Esse já é bem mais recente, né? Ó, 1931. Veio que, olha só, aquele anterior começou aos 9 anos, quer dizer, a pessoa já nasce com aquilo. Aí mais pra frente, hoje eu vou explicar de forma resumida, porque hoje não é curso, como que isso acontece. John George Fetch. Desde criança, ele nasceu em 1909 e morreu em 49. Ele tinha pesadelos em que bebia sangue. Quando acordava, mutilava os próprios dedos para beber o líquido. Adulto, virou um assassino serial. Cortava o pescoço de suas vítimas, bebia o sangue delas e derretia seus corpos numa tina de ácido sulfúrico. Preso e enforcado, entrou para a história como o vampiro de Londres. Olha, esse é bem recente, ó, 1949. A gente pensa que é só o Conde Drácula, lá 500 anos atrás, mas não. Richard Trenton Chase. Esquizofrênico, Chase nasceu em 1950, morreu em 1980, jurava que seu sangue estava envenenado. Para se livrar do mal, trucidava coelhos e cães para se alimentar de sangue limpo. Daí a fazer vítimas humanas foi um pulo. Esquartejou 6,
bebeu o sangue delas e guardou partes dos corpos no congelador. Foi condenado à morte, mas suicidou-se antes. Então, é muito comum as pessoas que são acometidas de hematomania, né, os vampiros, dizerem que precisam do sangue de outras pessoas para sobreviver, ou dizer que o seu próprio sangue está envenenado ou contaminado. Isso aí é recorrente. E outra coisa que é muito frequente também é que, além de beber o sangue, muitas vezes eles também comem, fazem um churrasquinho, né? Brincadeira, churrasquinho. Eles comem a carne também, tá? Isso aí a gente vai ver que tem, na palestra da semana que vem, que nós vamos falar sobre lobisomens, também tem esse tipo de situação. Petri toma. Olha, 2003 esse, hein? É recente. Um dos mais recentes casos de vampirismo envolve esse cidadão romeno. Depois de sua morte, parentes próximos passaram a ter visões com ele, que, nas visões, havia adquirido a aparência de um vampiro. Junto com as visões, os familiares passaram a sentir uma estranha fraqueza. Desconfiados, abriram o caixão, separaram a cabeça do corpo e enfiaram uma estaca no peito. Isso porque é lápis, esse aqui não podia fazer isso, né? Da cadeia. Vilipêndio de cadáveres. Exatamente. Mas é interessante vocês notarem que esse aqui, ó, ele continua agindo após a morte. E aí nós vamos ver que existe uma escala progressiva na qual o ser humano, né, o espírito humano, vai se aprofundando nessas características vampirescas. Tá? Olha só, aqui nós temos nesse quadrinho, de forma muito resumida, como eu sempre falo, não percam o excelente curso, né, sobre vampirismo e técnicas de defesa contra vampirismo no Instituto Biratã, aqui no Espaço Alquimias da Bruxinha. Mas para a palestra, de forma bem resumida, é isso. O primeiro nível é o que a gente encontra, e qualquer um de vocês encontra pessoas assim no dia a dia. Os vampiros que roubam energia vital. Alguns deles são inconscientes, eles não se dão conta, não percebem que roubam as outras pessoas. É uma característica do vampiro a autopiedade, né? O sentimento de que a vida lhe deve, né? Um sentimento de que ele é uma pessoa maravilhosa e o universo conspira contra ele, né? Deus não gosta dele e por aí vai. Então, geralmente são pessoas, só que assim, muitas vezes eles ou elas disfarçam. Por quê? Assim, qualquer um de nós, né? Se você já percebe que aquela pessoa é depressiva, né? Odorosa, você já, né? Já começa a querer se afastar. Então eles sabem disfarçar. E aí nós vamos ver depois alguns artifícios que os vampiros usam para roubar a energia vital dos outros. O que acontece muitas vezes é que, por situações internas, espirituais ou emocionais, ou traumas sofridos, enfim, por N situações que podem dar origem a isso, eles têm como se fosse um vazamento. É que nem uma caixa d'água que tem um vazamento. Então, e ao mesmo tempo, por serem seres muito egóicos, todos os vampiros são extremamente egóicos. Isso é uma característica. Eles só pensam neles mesmos. Eles têm todos os direitos
e o resto do universo está ali para servi-lo, ou ela. Então, sendo assim, sendo tão egóico, ele não consegue se ligar com o quê? Com a fonte universal de energia. E aí, como ele tem um vazamento, o que acontece? Constantemente ele vai murchando. E para não murchar e sobreviver, qual é a estratégia? Rouba dos outros. Metaforicamente é isso. Essa é a dinâmica que acontece. Tá? Essas pessoas, tá? Eu pus aqui em vida, por quê? Porque depois a gente vai ver que isso pode continuar depois de morto. E uma característica desse egocentrismo pode ser focado nos seus próprios problemas, né? Sim. Nem sempre ego no sentido de se achar o máximo, mas muitas vezes a pessoa egóica também é aquela que só pensa nos problemas Sim. dela, né? Sim. A gente vai ver depois quais são as estratégias do vampiro. Vocês vão identificar assim, ó, pessoa vampira. Vocês vão falar, ah, fulano é assim, ah, aquela mulher que eu conheço. É. E o que é pior, né? O vampiro em vida, vamos dizer, ele está na inocência. Vamos partir desse pressuposto. Não percebeu ainda que rouba energia. Mas cedo ou mais tarde, começa a perceber. Ele percebe que chega perto daquela pessoa que está bem, está exuberante, está feliz, tem uma vida sexual intensa, cria, tem dons artísticos, enfim, uma pessoa vibrante. O vampiro, ele diz, puxa, cheguei perto dessa pessoa, comecei a me sentir bem. Aí ele começa, né, a querer mais e querer mais. E a vontade molda o seu campo energético, formando como se fossem tentáculos. Sabe, planta parasita, que ela vai enrolando, envolvendo a vítima, a outra planta, e vai roubando a seiva? Aquilo é um vampirismo, só que é um vampirismo de seiva, né? Físico. O vampiro, ele aprende a fazer esses tentáculos e envolver a presa. E aí depois, com certas estratégias psicológicas, ele aprende a manipular a presa de forma que o outro solte energia vital para ele. Aí ele bebe, é uma beleza. Aí ele já se tornou o quê? Um vampiro consciente, mas ainda está aqui no primeiro estágio. Daí, para o segundo estágio, é um pulinho. Porque quando todo ser humano, vou colocar assim para ficar mais fácil, todo ser humano tem uma centelha divina. E essa centelha divina nos traz um senso ético. Então, no fundo, quando ele se torna consciente, ele sabe que ele está errado. Mas ele vai parar? Não vai. Pega gosto fazer aquilo. Então, o que acontece? Ele vai se aprofundando mais e mais. Vira um vício? É um vício e é mais. É muito forte, porque quando ele consegue roubar uma vítima, ele se sente poderoso, forte, vibrante. É como a cocaína, né? A pessoa cheirou a carreira de cocaína, tô com tudo, eu posso tudo, eu sou o cara, não sei o quê. Só que depois, aí precisa de novo. É bem semelhante à dinâmica do vício. E aí o que acontece? Normalmente, ou por intuição, se a pessoa tem, ou por um dom natural, ou por aprender com alguma escola aí, não muito ética, a pessoa aprende o que? A fazer a projeção astral, ou seja, ela se deita de noite, sai do corpo físico e vai usar a mesma dinâmica, só que aí com muito mais liberdade de ação, né?
Aí tem aquela vítima que ela já costuma vampirizar durante o dia, ela vai atormentar a pessoa na casa dela de noite, né? Se souber onde é a casa, né? E se não tiver proteção naquela casa, também tem isso. Tem técnicas para se defender, a gente vai ver, né? Mas a maioria das pessoas, por ignorância ou por comodismo ou por preguiça, acaba não aprendendo nada sobre isso e não sabe se defender. Mas enfim, o segundo nível então se dá quando o vampiro, que já estava gostando, né, da história de roubar os outros, ele aprende a se projetar para fora do corpo físico e vai roubar suas vítimas à noite. Contam os relatos, né, mais detalhados que se tem, que muitas vezes essas vítimas são conhecidos, às vezes até parentes e familiares. E crianças também. Criança, então, Nossa Senhora, é um perigo. E a pessoa, a projeção astral vai ser sempre consciente ou pode ser inconsciente? Se no caso o vampiro começou de forma intuitiva, muitas vezes começa, é que nem o que eu falei do estágio anterior, começa inconsciente, começa intuitivo e depois a pessoa vai aprendendo, E né? não tem sinais? Alguém fala, sonhei com você, não rola isso? Tem sinais porque muita coisa do que se lê e que se vê nos filmes tem um fundo de realidade. Por exemplo, os ataques de vampiros em projeção astral, seja quando o vampiro ainda possui corpo físico ou mesmo depois que ele desencarna, deixa sinais. Chega a ficar marcado onde aconteceu a mordida. Nem sempre é no pescoço, pode ser em outros lugares, mas sempre próximo de alguma grande veia ou artéria. Depois nós vamos explicar toda essa relação do sangue também. E a pessoa se sente, acho que o melhor termo seria estuprada, porque o mecanismo do vampiro e do lobisomem é muito semelhante ao mecanismo do estuprador. O estuprador, ele se sente como se ele tivesse direito, como se aquela mulher, ou todas as mulheres do mundo, devessem a ele alguma coisa que ele teria direito de obter aquilo. Então é uma patologia muito séria mesmo. Não deve ser visto com superficialidade. Então, as pessoas têm sim percepção disso. Só que a maioria vai falar, puxa, tive um pesadelo, estou dormindo mal. Se continua muito tempo isso, começa a ficar doente, tem doenças inexplicáveis, né? Anemia, depressão, cansaço, desânimo, um monte de coisa. Tá? Isso aí já quando o vampiro aprendeu a fazer a projeção astral. Aí, esta criatura perde o corpo físico, morre, por qualquer razão. O vampiro morre, né? Ele morreu, você pensa que ele vai parar? Ele já sabe sair do corpo físico, ele já sabe que a consciência e o campo energético dele são independentes do corpo físico, então, quando o corpo físico morre e é enterrado, para ele é só um degrau a mais que ele vai subir na escala. Fica ainda mais fácil. Fica mais fácil. E o que acontece é que como eu falei, a cápsula egóica do vampiro é tão forte, mas tão forte, e a identificação com o ego, com o corpo físico é tão grande, que ele vai se alimentando da energia vital das pessoas, ele vai se mantendo aqui, tá certo? E ele continua de alguma forma ligado ao corpo físico, que por causa disso, desse vínculo,
não entra em processo de decomposição. Por isso que existe esses relatos de que, mesmo após meses ou anos do vampiro ter sido morto e enterrado, você abre o caixão e ele está praticamente intacto. Teve vários casos disso já documentados. Aí as pessoas lá na Romênia, Transilvânia, Hungria, tinham o hábito de cortar a cabeça e enfiar uma estaca no coração, para não ter jeito, né? Assim, o que não tem relato é do corpo físico levantado do caixão, como se vê nos filmes. Isso não tem relatos. Mas tem vários relatos do quê? Que nem esse que foi lido hoje, que a pessoa morreu e fica aparecendo, infernizando a vida dos familiares, né? Com todos esses processos que a gente falou. Aparece para a pessoa de noite, a pessoa tem pesadelos, acorda muito mais cansada do que foi dormir. Mas mesmo o vampiro, ele nunca também tem aparência saudável, né? Sempre tem Não. uma certa olheira. É aquela coisa clássica, né? Ele é branco, ele tem olheiras e tal. E reclama da vida. Reclama. Aí nós vamos ver as estratégias clássicas. E aí o que acontece depois com esse cara aqui? Se ninguém puser um ponto final na carreira dele, no pós-desencarne, pode acontecer que ele tenha a oportunidade de renascer. E aí ele renasce numa reencarnação vampírica. Ou seja, dão oportunidade para o cara de nascer de novo para tentar consertar, e ele nasce como aquelas pessoas que, esses personagens históricos que a gente falou no início da palestra. É aquele que matou o coleguinha com 9 anos de idade, quer dizer. E que se mutilaram deles para tomar sangue, A pessoa já nasce assim. Agora, nasce assim por quê? Por obra do acaso? Não existe acaso no universo. A nossa teoria é que ele nasce assim porque é a reencarnação de um ser humano que já vem vindo vidas e vidas nesse processo gradual, vai subindo, né, na hierarquia do vampirismo. Pode falar. Tem até um documentário assim, sobre uma menina que falam que ela é psicopata, assim, mas desde pequena, sabe, que ela ficava matando animal, assim, mordendo o irmão dela. Uhum. Aí... É provável, né? Ficava machucando, assim, as pessoas, sabe, Teve um moleque, acho que, eu não lembro onde que eu vi, mas acho que começou com 5 anos, que ele enforcou a empregada. Ele catou uma gravata lá e passou por cima do armário e enforcou a empregada. Nossa. Acho que com 5. Mas nem sempre é vampiro. Tem psicopatas que não são vampiros. E nesse quarto nível, na reencarnação, a pessoa reinicia desde o primeiro nível? Não. Já vai logo mordendo e bebendo sangue. Já vai matando as pessoas, enfim. Fazendo que nesses personagens históricos. Vai trancar ela no quarto, assim, antes de dormir, que eles tinham medo que ela matar ele. Pois é. Já pensou? Ok, agora vamos chegar na parte prática, né? Algumas estratégias usadas, as estratégias mais clássicas usadas pelos vampiros para roubar a energia de quem estiver por perto. A primeira é a sedução. A sedução não quer dizer necessariamente em relação a sexo. Podem ter outros tipos de sedução. E né? nem que toda pessoa sedutora é vampiro. Nem todo sedutor é vampiro, nem todo vampiro é sedutor. Mas, o que acontece? É uma maneira fácil de você envolver a outra pessoa, e no ato sexual o sangue, a energia vital flui de forma abundante, então fica fácil para o vampiro roubar essa energia.
É normal, durante a relação sexual saudável, cada um dos 2, ou 3, ou 4, ou 5, enfim, quantos forem, emitir energia. Mas aí o que acontece? O outro também emite. Então existe um problema do vampiro, é que ele bebe, 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 bebe e nunca devolve nada de si. Nunca. Nunca. Tá? Então, apesar dessa aura que eles têm, glamour, né? Sedução, não sei o quê, mas no fundo ele considera você um animal de corte. Um boi. Um boi, Um gato. uma Ovelha. galinha, um porco, um coelho, um animal para abater e consumir. Basicamente é isso. Então, não caiam na lábia. Outra estratégia muito comum quando já passou da idade, né? Quando as carnes não ajudam mais, né, na sedução, é a piedade. Aquela pessoa que chega para você e você fala, oi, como vai? E a pessoa resolve explicar como ela não. E geralmente ela vai mal, né? A pessoa não só vai explicar como ela vai, mas ela vai se queixar. Ela vai falar da coluna, ela vai falar do bico de papagaio, ela vai falar que pegou herpes, que pegou hemorroida, ela vai falar de tudo. Adora e descreve todos os sintomas para você ficar com pena dela. Ai, coitada, é mesmo. Ai, mas dói. Aí ela mostra o machucado da perna, conta dos curativos, dos pontos, as sensações que ela teve, o quanto ela sofre com o remédio, que o remédio já está com estômago, sabe essas coisas? Olha. Eu sempre tenho um problema maior que o seu, eu tenho que nossa, tudo exatamente, se você falar, nossa, eu já tive isso, mas o meu problema é muito maior. Nem se compara, nem se compara. Porque senão ela teria que te devolver energia, né? Se ela achar que o seu problema também é sério, aí você reverteu o jogo. Então o que acontece? O problema dela sempre é maior. E nunca está satisfeita, né? Nunca, jamais. Nós conhecemos uma vampira clássica. Está tendo no fígado. Né? Eles têm muito problema no fígado, é interessante. Talvez porque o fígado é que faz o metabolismo do sangue. É humor, né? Vocês sabem que, entrando na parte científica, o fígado é que recicla as hemácias do sangue. E a maioria dos vampiros ou vampiras, tem mais vampiras, né? A gente conhece mais vampiras do que vampiros, tem problemas do fígado, né? Até porque o fígado tem a ver com o humor. O humor, a bile e tudo mais. Né? A pessoa sempre reclama, se está sol, que não está sol. Se está sol é porque está quente, se choveu é porque está molhado. Se está frio, se está calor, se venta. Que é a falta de energia vital. Se não venta, é tudo assim. Outro recurso muito comum que os vampiros usam, aí são os vampiros mais jovens, é a raiva. A pessoa fica te provocando para você sentir raiva. Aí quando você tem aquela explosão de raiva, que delícia. Olha só, toda energia para mim. Aí espeta o canudinho e bebe. Eu conheci uma que era mestra. E eles sabem tirar a pessoa do sério, que é incrível. Incrível. Como sabem. É um talento assim extraordinário. E funciona. O último é o medo. Esse é menos utilizado no dia a dia, é mais utilizado por assassinos em série, esse tipo de gente, sádicos, né, que também exercem um tipo de vampirismo e utilizam-se do medo, tá? Tudo bem até aqui? Tranquilo?
algumas defesas contra o vampirismo. Primeira de todas, a fé, né? Fé real. Não estou falando de frequentar igrejas ou templos, esquentar o banco do templo e não mudar nada. Falando fé real, aquela em que você realmente se entrega para aquilo. Quando a pessoa tem fé, ela automaticamente desenvolve um campo de defesa muito bom. E além disso, além do seu campo de defesa ficar muito mais forte, ela desenvolve o quê? Proteção. De vários níveis de proteção. Seja com guias espirituais, seja com anjos, seja com o que for. Mas a pessoa que exerce sua fé, ela está conectada com planos mais elevados e ela sempre tem proteção. Tá certo? No dia a dia, temos também as ervas. No curso sobre vampirismo, nós vamos ver as ervas que são mais eficazes, né, para fazer banhos, defumações. Porque, por exemplo, esses vampiros bem no primeiro estágio, cara, balada. Quantas pessoas tem numa balada? Né? E hoje em dia, que está, né, tudo bem fácil, a chance de você, pelo menos, dançar com alguém que tem um nível de vampirismo é alta. E se você continua conectado com a pessoa, às vezes a pessoa continua te vampirizando à distância. Acontece. Se você beijar, mais ainda. Se você tiver relações sexuais completas, mais ainda. Vai continuar conectado. A erva entra muito nesse sentido de cortar as conexões. São fios, é como se fossem fios que ficam ligados na pessoa. Então, a melhor coisa, a gente ensina isso bastante aqui no Instituto, para os mais jovens. Foi para a balada, já deixa pronto o seu banho de limpeza para quando voltar. Já deixa pronto. Chegou, pode chegar bêbado, de pobre, joga o banho e depois vai dormir. Porque pelo menos já dorme, né? Limpinho. Dorme sozinho. As defumações também ajudam muito. As defumações ajudam inclusive nos ambientes. Tá? Os ambientes, porque às vezes, como a gente já falou, o vampiro pode querer te visitar, né? E tem defumações que eles não suportam. Eles não suportam. Existem casos de grupos de vampiros que vão se unindo para atacar? Apesar de que, pela própria condição deles, de como eles são, é muito difícil que hajam uniões assim muito próximas, porque são conveniências. Porque o egocentrismo do vampiro não deixa com que ele tenha essa, né, parceria. Estou falando do vampiro, não estou falando dos grupos de cultura vampírica, como do nosso amigo Lorde A. É outra história. Estamos falando de vampiros mesmo, patológicos. Aliás, um abração para o Lorde A, figura muito legal. Então, esse tipo de união entre vampiros é tipo, no máximo ele fala e eu respondo. É interesse. Interesses em comum só. Tá? Amuletos e talismãs. Uma das coisas clássicas que se fala sobre os vampiros e que tem um pouco de fundamento são os objetos de prata. Por quê? Porque, de uma certa forma, o vampirismo, ele pode ser visto, ele tem muitas semelhanças com uma infecção.
E a prata, como a gente sabe e ensina na magia dos metais, aqui no Instituto Biratã, a prata, ela tem um fator antisséptico muito forte. Então, os objetos de prata realmente são eficazes. Os de ferro também, se o vampiro estiver em projeção astral. O ferro também os agride. Se a pessoa tiver uma espada magicamente consagrada, ela consegue ferir realmente o vampiro em projeção astral. Tá? Isso aí tudo a gente ensina devidamente no curso. Defesa psíquica eu coloquei aqui, o que é? É para vampiros do dia a dia. O que eu quero dizer com defesa psíquica? Eu quero dizer o seguinte: perceber, detectar o vampiro e começar a se proteger dele. Tem cristais apropriados para isso, tem plantas apropriadas, tem roupas, tem amuletos, tem... Você não entrar no jogo dele. Por exemplo, você está lá no escritório ou no seu trabalho e você detecta que tem uma vampira, ela fica lá tentando te seduzir, e decotes e saias e tal. Cara, não entra na vibração dela que você já corta o barato. E tem uma coisa legal, assim, que é o seguinte: se você não entrar na vibração, ele rapidamente perde o interesse por você. Porque ele viu que, pô, não sai água desse poço. Tentar outro logo. Eles não é que nem viciado. Pô, aqui não deu certo, já parte para outro esquema. Tá? Então, quando você detecta que uma pessoa é vampira e dá aquela gelada, sabe? A gente fala, J3811, até esse ponto chegarás, daqui não passarás. Por que nos mitos sempre fala que o vampiro só pode entrar na sua casa se ele for convidado? Porque tem um fundo de verdade, né? Normalmente você se encanta com a sedução, ou você entra no jogo da raiva, ou você entra na manipulação da piedade e vai dando corda, né? Então, se você detecta o vampiro e não dá corda para ele, ele rapidamente vai procurar outra vítima, o que é bom, né? Eles não são assim, vamos dizer, persistentes, que nem um obsessor. O obsessor não, ele quer esse. Ele quer esse alvo e não interessa outro. É esse aqui, boa. O vampiro não. Você é só uma galinha a mais para ele se alimentar. Então, essa galinha fugiu, já vai logo atrás de outra. Não tem essa coisa pessoal. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Tá? Agora, se alguém tiver alguma pergunta, a gente tenta responder. Se não, fica todo mundo já convidado para o curso. Realmente, aí, vamos entrar em todos os detalhes, né, sobre o vampirismo. Vamos ensinar as técnicas de você perceber quando alguém está te roubando energia, as técnicas de defesa, os amuletos, as ervas, as defumações, tudo que você precisa saber. E quando o vampiro é próximo, por exemplo, alguém que mora na mesma casa? Aí a casa caiu. Aí a casa caiu, aí você vai ter que se afastar. Porque todo mundo sabe, gente, é muito difícil você escapar da manipulação de um parente. É extremamente difícil. E é difícil reconhecer, o vampiro reconhecer que é vampiro. Primeiro que assim, né, se vocês têm um bom relacionamento, que já não é muito fácil, porque a personalidade do vampiro é difícil, né? O vampiro, ele é manipulador demais. O vampiro, você nunca sabe quando ele está falando a verdade. Nem ele sabe mais, de tanto que mente. Mente até para si mesmo. Então sempre é uma relação tumultuada, nunca tem paz. Pode ter até momentos assim de pico, né? Quando o vampiro está investindo muito,
na manipulação, então dá a impressão que a relação está ótima, mas não está. Você percebe que você nunca está em paz. Né? E, infelizmente, eu não consigo imaginar outra forma a não ser se afastar. Se afastar. Porque morando junto, difícil, hein? Horários, sabe? Pessoa que trabalha de dia, estuda à noite, só aparece em casa. Mas aí não viu uma relação adulta, mas tem caso de mãe vampiro com filho, com pai com filha, com filho... Se chegar a detectar... Filho com pais, né? Olha, é muito difícil, é extremamente complexo isso. Eu não vou me atrever a dar receita numa palestra. O máximo que eu vou chegar é nas ervas e nos banhos, mas normalmente essas coisas já têm laços kármicos, já nascem naquela família por isso, de vidas anteriores que já veio nesse enredo. Então não é uma coisa que dá para solucionar assim de forma simples. Porque a pessoa não aceita. Até como mago eu ficaria muito reticente em atuar nesse caso. Porque tem os laços kármicos, tem os vínculos de parentesco. É uma Porque muitas vezes, exatamente, um é vampiro e o outro gosta de ser a vítima, né? Aí, se um dos dois também desperta, a relação acaba, porque, sim, no princípio, né? E tem um fenômeno interessante, já que você perguntou. Quando tem uma relação dessas, antiga, que é uma relação vampírica, e um dos dois rompe o laço, o outro entra em colapso, ele colapsa. Tem vários, a John Fortune comenta vários casos assim. Em autodefesa princípio. Que é uma das referências que a gente usa, a John Fortune, e ela comenta vários casos que quando um dos dois rompe esse laço, o outro colapsa. Porque no espiritismo, por exemplo, eles classificam uma obsessão, que não seria uma obsessão, que é a simbiose, quando um é a vítima e o outro é o algoz, que um alimenta o outro, eles vivem numa perpétua retroalimentação ali, e que quando realmente, muitas vezes, a pessoa vai, por exemplo, num centro e corta o laço, ou volta, porque é de comum acordo, ou aquele de quem o laço foi cortado realmente tem às vezes precisa fazer um tratamento para cortar o laço, não adianta chegar cortando o laço. E não adianta só cortar, né? Não adianta simplesmente. E pode criar cortar. outro, né? Cria outro. Aí é um tratamento muito complexo, que os dois ou mais precisam se conscientizar dessa condição e aí aprender a ser feliz em si mesmo. Não é sozinho, feliz em si mesmo. Aprender o fundamental que tem para se dizer sobre o vampiro é que a lição fundamental é que você não pode depender do outro para ser feliz. Você tem que ser feliz em si mesmo, estar bem consigo mesmo, e aí você se associa com outras pessoas que agregam na sua felicidade. Você traz mais felicidade para a pessoa para você, agregando, mas nunca com vínculo de dependência. Isso aí até acontece em muitas relações hoje em dia, né? A pessoa age como se dependesse do outro para ser feliz. O Criador não nos fez assim, para depender do outro. A gente interage com o outro, a gente celebra com o outro, a gente faz parcerias com o outro, mas não pode depender. Porque também aparentar dependência é uma estratégia de sedução, muito, né? Lógico. E tem tanta gente que gosta, né? Opa, eu sou o herói. Eu cheguei para resolver sua vida. Entendeu? Aí a outra, geralmente, né? É um homem e uma mulher. Geralmente a outra, ainda bem que você chegou, o grande cavaleiro da espada reluzente. E tal, e ela se põe no personagem, os dois gostam da historinha, né?
Para toda Chapeuzinho Vermelho tem um lobo mau. Então aí junta A com B. Aí troca, né? Chapeuzinho Vermelho, Hoje em dia acontece também de trocar. Mas é isso, né? E o vampirismo, quando vem associado assim, é reflexo desse tipo de relação doentia. Só que já é um vampirismo focado. Esse tipo de vampiro em dupla, muitas vezes ele não rouba por fora. Ele é fiel. Ele é um vampiro fiel. Tá? Próxima. Não? Tem alguma relação numerológica com o vampiro? Neurológico? Não, numerológica. Porque eu vi uma constância de somatório 3. O Vlad, por exemplo. O ano de nascimento Em qual constante? nos anos de nascimento. No caminho do destino? Né? Caminho do O destino. Vlad é 9, a Elizabeth é 3, o Henry é 6, É família, né? o Richard é 6. Dá múltiplos de 3, né? É Você múltiplo tá de dizendo? 3, todos eles. Então, olha, eu nunca fiz essa análise e não estou conferindo seus cálculos. O Vlad Darnov, Ó, 1931. você está falando do caminho do destino, né? Data de nascimento. Data de nascimento. Hein? Então, o Vlad Darnov não me surpreende. Não me surpreende. 9 de vida, 9 de nascimento e 9 de morte. Eu também, ó, só para você ter uma ideia, fora ele, eu sou o único caso que eu conheço que tem triplo 9, triplicidade de 9. Então, o que acontece? O Vlad, você vê isso pela análise da fisionomia dele. Você já viu foto dele? Não. Então, tem retratos dele. Você vê que ele deve ter começado a vida com uma pessoa extremamente idealista e espiritualizada. Só que ele deturpou, por razões talvez familiares, talvez sociais, e quando essas pessoas deturpam, aí vai, da mesma forma como vai alto, da mesma forma ele vai baixo. Então ele falou, já que é para ser ruim, então eu vou ser o pior. É assim. É a característica. O 3, quem que é 3? A Elizabeth? A Elizabeth e o Vlad dá 3 no ano que nasceu e no ano que morreu. O Vlad 3 e ela 6. Os outros não casa ano de morte e ano de nascimento, é a mesma coisa. Não, é só o ano de nascimento. Então. Não interessa. Ela dá 11 e dá 3. 3. O 3 é uma pessoa de grande sensibilidade artística, né? E sensibilidade psíquica também. No caso da Elizabeth, muito relacionada à estética. Você vê que a motivação dela para o vampirismo era continuar bela. Então ela deveria ter sido uma grande artista e o 3 foi arrastado para o lado sombrio nesse caso. Aí tem 2 e 3, assim, tem uma constante, assim, de 3. Eu nunca tinha feito essa análise. Legal essa constatação. Mas é interessante. Vamos preparar uma palestra, né? Uma abordagem numerológica dos Depende da sombra vampiros. numerológica. Né? A gente poderia também fazer uma análise cabalística clipótica, né? Aí vai mais fundo ainda na sombra. Fazer uma análise clipótica. Teve um rapaz, que é o Henry, começou com 9 anos, né? Exatamente. A somatória da data de nascimento com a morte do Petri dá 6. Ele dá 6, o outro dá 6 também. Né? 6, 9 e 3. Vamos preparar uma outra palestra, te dar uma palestra só sobre isso, né? Depois vamos ver se a gente acha casos de lobisomens também. Com lobisomens podia já preparar alguma coisa. Né? Então, se ninguém tem mais perguntas, em nome do Instituto Biratã e do Alquimias da Bruxinha, estão todos convidados a participar do nosso encontro de magos e bruxas e da nossa festa
das Bruxas, que vai ser dia 29, aqui no Espaço Encantado Alquimias da Bruxinha. Tá bom? Agradecimento e saudações. Namastê. Namastê.